Tribunal Superior Eleitoral inicia hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A análise do caso vai começar com a leitura do relatório do relator do processo, ministro Benedito Gonçalves. A Corte destinou 3 sessões para que os ministros possam avaliar a ação de investigação judicial eleitoral que pede a inegibilidade do ex-chefe do Executivo Nacional. A primeira será realizada hoje a partir das 10 da manhã e, caso o processo se estenda, já estão agendadas sessões para os dias 22 e 29 de junho. Na ação que será analisada, o PDT pede que o tribunal declare inelegíveis Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto por prática de abuso de poder político e também uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião do ex-presidente com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado. Na ocasião, ele teria levantado sem provas suspeitas sobre as urnas eletrônicas e também o processo eleitoral brasileiro. Ontem, nas vésperas do julgamento, Bolsonaro falou sobre a expectativa dele a respeito dessa análise. Ele afirmou que não vê motivos para perder seus direitos políticos e defendeu o arquivamento do processo. A ação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, isso não foi. Eu tenho certeza que até o Benedito, o senhor Benedito, ministro do STJ, agora integrante como relator lá do TSE, vai mudar seu voto. O senhor Benedito é questão de coerência. O julgamento de daqui a pouco vai começar com a leitura do relatório do caso pelo ministro Benedito Gonçalves, que é também corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Depois, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, vai conceder a palavra aos advogados de acusação e também de defesa. Depois disso, o representante do Ministério Público Eleitoral vai emitir um parecer sobre a ação e somente após essas etapas é que o ministro Benedito Gonçalves vai apresentar o voto dele. Além disso, também vão votar os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes. Eu não acredito que o Bolsonaro esteja certo. Acho que a inelegibilidade virá nesta data. E por que eu acho isso? É só olhar para os ministros que lá estão. O Benedito, o relator, é aquele do missão dada, missão cumprida. Vocês lembram disso? É ele que protagonizou aquela cena, Ele passa atrás de Moraes e fala missão dada, missão cumprida. Acho que não imaginava que o microfone estaria ligado. Aí, os 2 novos ministros, e eu quero ter meu comentário nisso aqui, são pessoas que têm um currículo anti-Bolsonaro. Por quê, Marco? Vamos lá. Os 2 novos ministros empossados pelo Lula recentemente são Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O Floriano de Azevedo Marques foi já diretor da Faculdade de Direito lá de São Francisco, da USP lá em São Paulo, e em 5, não foi uma, nem 2, nem 3, em 5 oportunidades durante o governo Bolsonaro, ele viu crime de responsabilidade supostamente cometido pelo Bolsonaro. Afirmou isso em entrevistas, manifestos, fez 2 pedidos de impeachment contra o então presidente e encaminhou para a Câmara. Então esse é o histórico do Floriano. Ele já tem uma opinião bem formada sobre o Bolsonaro. O outro ministro é o André Ramos Tavares, que é responsável por 2 pareceres muito importantes na história do PT. Um deles considerava ilegal o impeachment de Dilma Rousseff lá em 2015. O outro dizia que o Lula podia concorrer à eleição de 2018, apesar de preso e condenado pela Lava Jato. Então, são esses 2 senhores que estão lá com outros 5, lembrando que um deles é o Benedito, que a gente já sabe quem é, que vão decidir a vida de Bolsonaro. Então, a não ser, Pedro, que haja uma grande reviravolta, o que eu não acredito, o Bolsonaro passará a ser inelegível a partir de hoje. Olha só, a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, eu entendo que é uma questão de tempo. O máximo que pode acontecer, e eu não acredito, da mesma forma como o Mark não acredita, numa reviravolta de entendimento, de que eles agora vão ter ali, se basear exclusivamente na lei, ou exclusivamente no que estava no processo, ou no que preconiza a jurisprudência,
eu acredito que eles terão sim um caráter político. O que pode atrasar esse processo, no máximo, é um pedido de vistas ali do Cássio Nunes Marques, no máximo. Fora isso, o que a gente deve acompanhar é o que o processo já vem indicando. A própria condução dele aponta sistematicamente uma peculiaridade contra o que você imaginaria uma liberação do Bolsonaro. Então, a tendência sim é que ele esteja inelegível, fora das possibilidades de disputar a eleição. Agora em 2024, em 2026 e adiante. Mas ninguém vai retirar dele, Mark, agora saindo da questão jurídica, a questão do apelo eleitoral ou da força política. Alguns analistas, dos quais inclusive eu me conjugo com eles, é o seguinte: ele será ainda maior, porque esse discurso de vitimização, de ser retirado de fato do processo político, entendo que será uma mola propulsora para o Bolsonaro. Então, da mesma forma, se enxergam que, de alguma forma, tiram ele das urnas, não tiram ele do jogo político. É isso, tem essa possibilidade aí do Nunes Marques pedir vistas, né? Eu queria adiar o julgamento em 90 dias, agora tem prazo para as vistas, né? Mas mesmo assim, considerando o papel dos ministros ali, é difícil que o Bolsonaro tenha alguma vitória nesse sentido. Mas, claro, vamos acompanhar ao longo do dia. A Jovem Pan News vai fazer uma cobertura completa sobre esse assunto.